Muito boa tarde para todos os amigos que nos acompanham através da página do blog do Roberto Silva no Facebook, Futebol Brasileiro no Exterior. Estamos começando mais uma live, né? Mais um bate-papo aí muito importante, muito interessante, com mais um futebolista brasileiro que atua no exterior. E daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês esse futebolista que atua no exterior, já está há alguns anos atuando no futebol da Europa, mas antes de mais nada eu quero agradecer, né? Inicialmente eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado aí através das nossas mídias, né? Através do Facebook, da página do blog do Roberto Silva, também através do Instagram, @blog do Roberto Silva, e no Twitter, @blogrsilva. E também pedir, né, para todos que nos acompanham, que se inscrevam também no nosso canal no YouTube. O canal foi criado recentemente e a gente precisa crescer esse canal. Tem novidades por aí nesse canal no YouTube que a gente criou. Além das lives, a gente vai trazer também algumas novidades interessantes nesse nosso canal. E lá no YouTube é canal do blog do Roberto Silva. Todas as lives que nós realizamos até agora, né, todos esses bate-papos que nós fizemos aqui, eles estão lá no nosso canal no YouTube. É só você chegar lá e tal, e se inscrever também, ativar as notificações, enfim, curtir as lives que nós fizemos até o momento, porque nesse momento ainda estamos passando por esse momento de pandemia, né? E se Deus quiser isso tudo vai passar, mas ainda não passou. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. A gente adiou aí algumas vezes, né, por conta do reinício dos campeonatos, essa volta, essa retomada dos campeonatos aí mundo afora. Então a gente teve, inclusive estava marcado para a semana passada, a gente teve que adiar para essa semana, porque ficou mais tranquilo aí para o nosso convidado, um jogador com muita experiência dentro do futebol, principalmente no país onde ele atua. Então, sem mais delongas, né? Até porque a gente já tem algumas pessoas participando aqui da nossa live. Eu apresento a vocês o meu amigo João Leonardo, que na verdade se chama João Leonardo de Paula Reginato, 35 anos de idade, e atualmente é zagueiro é defensor, né? Joga ali naquela parte ali da zona do Agrião. PAOK Orokline. Ó, João, eu sempre peço para o convidado me auxiliar na pronúncia, né? Porque a gente está acostumado a ler o nome, a ver a escrita, mas a pronúncia às vezes derruba a gente. Então vamos lá. O PAOK Orokline, do Chipre. E aí você vai me falar daqui a pouco se está certo ou se está errado. Bom, João, eu quero, antes de mais nada, te agradecer aí por ter aceitado esse nosso convite, estar batendo esse papo conosco nessa tarde de sábado aqui no Brasil e noite de sábado aí no Chipre, porque nós temos uma diferença de fuso horário de 6 horas, né? Isso, então eu quero te agradecer. Eu sei que parece que hoje teve um amistoso, mais um amistoso do teu time aí, do PAOK Orokline, e desejar aí boas-vindas, seja bem-vindo aí para esse nosso bate-papo, João. Robertão, valeu, obrigado, boa tarde a todos. Isso, a pronúncia correta é PAOK Orokline, todo mundo confunde, é normal. E a gente deveria ter feito isso há muito tempo atrás, né? Infelizmente tivemos que adiar por algumas vezes, pelo caso dos treinos, dos jogos, então hoje, felizmente, deu um tempo, então estamos aqui. Vamos fazer essa entrevista aí, tomara que corra tudo bem. Sim, com certeza. Aqui, ó, já tem gente participando, ó. Esse aí é um amigo que a gente fez nessa caminhada, o Elias de Jesus Celso, dando boa tarde aí, Elias, obrigado aí pela sua audiência. Tem um pessoal aqui também curtindo aí a nossa live. O Dudu Escobar curtiu aqui, ele que é um ex-jogador de futebol, também esteve no exterior, durante algum tempo na Índia, né? Foi um jogador de muito prestígio por lá. Ele já não joga mais profissionalmente, mas está sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Ó, aqui, ó, o Otaviano Machado também dando boa tarde, direto de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Então,
Ô, João, eu queria, como eu sempre faço, né? E até curioso, porque eu tenho trazido muitos jogadores, trouxe inclusive dois treinadores nessas lives que a gente fez aí. A gente começou a fazer as lives aí tem mais ou menos um mês e pouco, e a gente trouxe dois treinadores, mas a gente tem trazido muitos jogadores com bastante experiência, né? E isso é legal porque a nossa audiência é bem bacana, e tem a garotada, está sempre acompanhando, e é legal você passar a sua experiência do futebol, né? Um pouco do que você viveu. E, inclusive, até posso dizer que a maioria dos jogadores que eu tenho trazido aqui, eles não têm uma carreira de jogadores tão conhecidos no Brasil, embora tenham carreiras bem consolidadas e são jogadores bem conhecidos nos países em que atuam. Mas você, ao contrário, você jogou, né? Jogou bastante aqui, jogou Campeonato Brasileiro, Série A, foi um jogador que realmente eu lembro que eu acompanhava bastante você no teu início de carreira, no Guarani, enfim. E aí você vai contar um pouco pra gente aí como é que foi o teu início de carreira, né? Eu queria saber primeiro, o João, como é que foi essa tua... Lá na base, né? Como é que foi a tua formação? Como é que começou essa tua vontade de jogar futebol, né? Quando que despertou isso? Quem que te levou para o primeiro clube que você começou a fazer teste? Quando que realmente aflorou essa coisa de, não, agora realmente eu vou seguir isso daqui? Porque no início começa sempre meio que como uma brincadeira, né? Fala pra gente aí como é que foi lá na base o início. No começo é sempre brincando perto de casa, na rua. A história é um pouco longa, então... Não, tudo bem, a gente tá aqui para ouvir a tua história. Você que é o astro principal da live. Eu comecei a jogar na rua de casa, com os amigos, como quase todo mundo no Brasil, e depois eu comecei a disputar campeonatos em Campinas, né, como sou de Campinas, de Souza, do interior de Campinas lá, interior de São Paulo, e a gente começou a jogar um pouco mais, vamos se dizer, mais sérios, alguns torneios importantes em Campinas, e uma vez surgiu a oportunidade de estar indo para o Guarani fazer um teste. A gente estava numa final de um torneio. Aí, quando acabou a final, fomos campeões, saindo do campo, até o treinador na época no Guarani era o Donizete e o Quinho. Eles chegaram em mim e falaram: se você tiver interesse, vai no Guarani na segunda-feira, procura por nós, e você vai ficar uma semana em teste, para ver se adapta, se a gente gosta ou não, e depois ver se fica. Aí eu fui pro Guarani, fiquei essa semana, fui aprovado nos testes. Aí isso foi muito tempo atrás, foi em 99. Uhum. Aí fiquei no Guarani 6 anos, no Guarani, joguei a base toda no Guarani, até o profissional, joguei 1 ano e meio no profissional, depois fui vendido para o Atlético. Aí durante esse período que eu estava no Guarani também, tive a chance de ir para a seleção sub-20 também, né? Disputei campeonatos importantes, como Sul-Americano, Mundial sub-20. E depois eu fui vendido para o Atlético, também fizemos boas campanhas no Atlético Paranaense, e acabei caindo aqui, já tem 8 anos que estou aqui em Chipre. Agora, lá no teu início, né? Vamos esmiuçar um pouquinho esse teu início de carreira. Certo. Quando você estava nas categorias de base, foram quantos anos no Guarani? Nas 6 categorias anos. 6 anos até chegar aos profissionais. Isso. E eu lembro que você, em 2004, você disputou o Campeonato Brasileiro pelo Guarani, então na época você tinha 19 anos. 19 eu tenho inclusive aqui a escalação do Guarani naquela época. Jean, Dida, Juninho, João Leonardo e Patrick. Roberto, Careca, Simão e Harrison. Sandro, Hiroshi e Viola. Só jogo contra o Figueirense? Na verdade, eu peguei uma base lá do time, né? Sim. Minha primeira partida profissional foi contra o Figueirense em Santa Catarina. E assim, o grupo, além desses 11 que eu citei aí, né? O grupo era muito bom. Era muito bom. Tinha o Paulo André, tinha o Luiz Fernando, Roncato, Catatal, enfim. Tinha bastante jogador bom, tinha muitos jogadores bons. No Guarani sempre teve muitos jogadores bons, né? Exatamente. Aí, aqui, vou dar uma boa tarde aqui para dona Maria Amélia Pincelli. Hoje você conhece o filho dela. Conheço, a gente tá sempre junto aqui. Eduardo Pincelli. Gente boa demais, parceiro, né? Estamos sempre juntos aqui, quando temos um tempinho livre aí, estamos juntos. Obrigado pela audiência, a dona Maria Amélia Pincelli, né? E inclusive o Eduardo compartilhou essa semana
o link do nosso canal no YouTube, também agradecer o Eduardo aí, se ele não estiver vendo, depois ele vê lá no YouTube, porque essa nossa entrevista aqui, depois ela vai lá pro... Com certeza que ele tá vendo, ele tá assistindo, sim. Ele jogou ontem, ele tá de folga hoje. Você jogou hoje, né? A gente teve um amistoso agora à tarde aqui, um pouco mais cedo aqui. Antes desse amistoso de hoje, vocês tinham vencido, né? 4-0? Jogamos o último jogo no último sábado, ganhamos isso. O último sábado, quando estava marcada a nossa entrevista, a gente teve o jogo, né? E ganhamos 4-0, e agora a gente jogou hoje. E como a gente tá na segunda divisão, começa dia 12 de setembro, né? O campeonato. Uhum. A primeira começou esse fim de semana, começou ontem, tá tendo alguns jogos hoje, e a segunda começa dia 12. Então temos mais 3 amistosos até começar o campeonato. Esse problema da pandemia ele acabou atrapalhando um pouco, né, o João, porque alguns campeonatos até ficaram meio trepados, aí terminando um, já começando o outro, né? Bastante. Tem campeonato que acaba hoje e daqui 10 dias você tem que começar de novo a nova temporada, não é fácil. Aqui, para nós aqui, acabou no dia 13 de março, então para nós foi um pouco difícil, que ficamos 4 meses de férias, vamos dizer assim. Férias, mas sem poder fazer nada, né? Por causa da pandemia, não tinha nem como treinar nada, era difícil. Então eles deram um tempo a mais, então a gente está fazendo quase 2 meses e alguma semana de pré-temporada. É muito longa, mas é necessário pelo fato de estarmos 5 meses, vamos dizer assim, de férias. Uhum. Eu quero mandar um abraço aqui, o pessoal está curtindo, né? Porque tem algumas pessoas que entram, aí só curtem e ficam acompanhando, não deixam nenhum comentário e tal. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Adriano Ferreira, que é competente jornalista do Rio de Janeiro, e um outro companheiro também, que é treinador de goleiros, preparador de goleiros, o Charles Paz, foi goleiro também profissional, está acompanhando aqui, deixou o seu like aí na nossa live, ô João. Agora deixa eu voltar um pouquinho, né, que você falou que pegou a seleção brasileira de base, né? Sim, Sub-20? Sub-20? Sub-20, isso. Lembra o ano? 2004 e 2005. Exatamente na época que você estava nessa transição para os profissionais do Guarani. Do Guarani, isso. Até foi uma surpresa para mim também, quando eu fui convocado a primeira vez, porque eu estava treinando só com o time principal e jogava, antigamente tinha o aspirantes, lembra? Quando tinha tempo atrás. Então eu treinava com eles, às vezes iam pro jogo, ficava no banco e voltava para jogar com os aspirantes. Aí teve um dia que teve um amistoso, quando eu voltei, o pessoal falou para mim, João, o pessoal tá falando aí que você vai para a seleção. Falei, eu até assustei. Falei, o pessoal tá falando aí, deixa. Aí até o Viola veio brincar comigo e falou, calma, você só vai ser convocado quando chegar o fax pro clube. Não fica escutando ninguém, não fica empolgado, não escuta isso, aquilo. Na hora que o pessoal te chamar e mostrar o fax, você foi convocado. Aí, graças a Deus, me ligaram um dia, vem aqui que você foi convocado. Pô, foi uma felicidade tremenda. Imagino. Aí eu fui 2004, todas as convocações, 2005 e Sul-Americano e Mundial também, que eu pude disputar. E quem que era o treinador nessa época? Era o René Weber. René Weber. O auxiliar dele era o Caio Autuori, filho do Paulo Autuori. Tá no Botafogo agora. Sim, Caio Autuori. E até curioso, porque eu fiz uma live com um jogador brasileiro que está na Tailândia, e eu não me lembro eu acho que ele é um pouco mais novo que você, acho que ele é 8'7". E ele foi convocado também, e eu fiz uma pesquisa e escrevi no papel, né, para lembrar o nome do treinador. Ele tinha sido convocado, e foi até interessante, porque ele jogava no Madureira, no Rio de Janeiro. É o Vitor Amaro, né, que está lá na Tailândia. Um abraço para o Vitor Amaro, está sempre curtindo o nosso trabalho, acompanhando. E na hora de perguntar para ele, eu falei assim, pô, e aí, cara, como é que foi a experiência de ter sido convocado pelo René Simões? Ele falou, não, René Weber. Então, o René Weber tem um olhar bem apurado aí para as categorias de base, porque independe do clube. Embora o Guarani seja um clube bem formador, né? O Vitor Amaro foi convocado estando jogando no Madureira, né? Por exemplo. Antigamente, agora eu não sei como tá, mas antigamente eles davam muita atenção, principalmente para os clubes do interior, que geralmente revelam bastante jogadores, e ele sempre vinha, como o nosso treinador no Guarani, quando eu subi na época era o Zete, então vinham sempre, o Zete indicava, dá uma olhada nesse jogador, naquele jogador, então eles vinham ver, é aquilo, ninguém falava nada, só quando acabava, ele estava aqui hoje,
veio o auxiliar dele, veio o preparador físico, veio alguém assistir aí. Então, pô, fica atento, pode ser que você seja convocado, e graças a Deus, tudo deu certo. Eu tenho, falando em treinador, né, eu tenho aqui, na verdade, eu tenho a ficha daquele time de 2005, quando você subiu, ou melhor, 2004, desculpa, 2004, quando você subiu do Campeonato Brasileiro, o Guarani trocou bastante de treinador naquele ano. Né? Teve o Joel Santana, Lino Facchini, Zete, Lori Sandri, Agnaldo Lins, Renato Morungaba e Jair Serni. Muita coisa. Foram muitos eu comecei com o Jair Serni, com o Joel. O Joel me subiu, eu comecei, aí foi até uma história engraçada, que ele me convocou para um jogo da Copa do Brasil. E aí eu nunca me esqueço. Ia jogar Guarani e Santo André, Copa do Brasil. Em 2004 mesmo, né? 2004 mesmo. Aí o auxiliar dele era o Jair Squarizi, de Campinas. Aí ele falou, acabando o treino, todo mundo passa lá, vê a lista de convocação. Eu falei, eu vou ver por ver só, porque eu não vou, só tô vindo ajudar ele a treinar aqui só. Aí eu vi meu nome na lista. Falei, meu nome na lista, fui convocado. Aí fui falar com ele. Chamei o Squarizi, o auxiliar. Falei, Squarizi, eu não posso ir pro jogo. Ele, por quê? Porque eu não tenho contrato ainda com o Guarani, eu tô na base. E como era campeonato CBF, eu teria que ter contrato para ir para a Copa do Brasil. Eu falei, eu não tenho contrato, tenho 17 anos, 18, e não tenho nada ainda. Ele, como não? Não sei, aí já não é comigo. Aí ele chamou o Joel. Aí vem o Joel. Aí o Squarizi falou, Joel, menino aí tá com medo de jogar. Brincando com ele. Aí o Joel, o que foi, menino? Ô, meu garoto, tá com medo? Não, eu não tô com medo, eu não posso ir. Por que você não pode? Aí ele até deu um problema lá, que ele ficou nervoso. Aí falou com os diretores, aí depois de 10 dias só disso, eu consegui fazer o contrato, por ser de menor, e tem que pegar assinatura e um monte de papéis. E aí, por isso que eu, infelizmente, não joguei com o Joel, mas trabalhei com ele. Legal. Uma figura incrível. É bem interessante aqui, ainda falando sobre esse Guarani de 2004, o João, que você, na verdade, assim, quando a gente pega um elenco de um campeonato, né, e você faz um resumão, você vai ver quantos jogos cada jogador jogou, né? Então, em 2004, por exemplo, o time tinha lá como zagueiros, né? O Juninho jogou 28 jogos, e você foi o segundo que mais jogou. Você jogou 19 jogos. Isso porque eu saí alguns jogos por causa da seleção, que eu não joguei porque eu estava fora. E é interessante, porque, por exemplo, o Paulo André, né, que todo mundo conhece aí, jogou 13 jogos. O Carlinhos Paulista, que é o Carlinhos, né, o zagueiro, também pegou seleção principal. Jogou 18, jogou menos que você. O Nenê, quarto zagueiro, jogou 9 jogos. Marcelão, que acho que era um zagueiro do Rio, jogou 8 jogos. Quer dizer, você teve, naquele ano de 2004, né, logo quando você estava figurando aí no time principal, você teve bastante jogos, né? Isso foi bem legal. Tive uma sequência boa. Graças a Deus eu consegui dar sequência, tive a chance na primeira partida, eu fui eleito melhor em campo. Isso ajudou muito também a ganhar a confiança de todo mundo no clube, porque quando você sobe da base, a pressão é muito maior do que um que vem de fora. Ainda mais zagueiro, então você tem que errar o mínimo possível. Então nesse período foi muito bom, consegui jogar todos os jogos até então, né, que eu estava lá, joguei e pude ser convocado para a seleção também, que isso aí já deu uma bagagem melhor, né, para quando voltasse estar sempre em forma para ajudar o Guarani também. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Erismar. O Erismar pergunta o seguinte: alguma chance de voltar ao Brasil? Se sim, voltaria ao Guarani? Antes, né, agradecer ao Erismar pela participação, pela pergunta. E aí, meu querido João Leonardo, o que você responderia aí pro amigo Erismar? Pô, com certeza, se o Guarani me ligasse agora, eu voltaria. O Guarani é um time que eu comecei, é aquilo, né, tem essa vontade de terminar no clube que começou, não é fácil, agora mudaram muitas coisas no Brasil, mudou muita coisa, mas sim, se eu tivesse a oportunidade de voltar pro Guarani, voltaria sim. Cara, que legal. Mandar um abraço aqui pro Erismar, que fez a pergunta, né? O João Ricardo, que é um amigo que está nos acompanhando também, e o Edson Farias, que o pessoal que está deixando aí o like
na nossa live. Agora, deixa eu te perguntar ainda sobre essa seleção. Eu fico muito curioso, né? Porque como todo garoto, hoje mudou um pouco, mas na minha época, a maioria, acho que 80% da molecada queria ser jogador de futebol, né? E Sim. sempre tinha aquele sonho. Eu, por exemplo, eu me imaginava disputando a Copa de 94. Olha só que loucura. Eu falava, nossa, eu vou jogar a Copa de 94, eu vou estar com 21 anos, vou estar voando, não sei o quê. Aquela coisa de criança, né? Sim. Fazendo conta e tal. Quem nunca sonhou com isso? Cara, que loucura, né? Eu fiz uma entrevista aqui com um amigo que é treinador nas Ilhas Faroe. E ele disse a mesma coisa que eu, foi até engraçado que ele tinha dito isso antes. Ele falou, cara, eu me imaginava disputando a Copa de 94. Eu esqueci de combinar com o Branco e Leonardo, né? Mas, enfim, ele é o lateral esquerdo, né? Mas, enfim. E, assim, eu tenho essa curiosidade, sabe, o João, porque, na verdade, a sua carreira, ela vitoriosa, evidentemente, mas você não teve uma sequência na seleção brasileira. Você fala evidentemente com orgulho, e isso é só para quem tem a história, né? Como é que foi essa passagem, cara, pela seleção brasileira? Quem eram os teus companheiros da época aí, o pessoal que está acompanhando a live, né? Quem que você era companheiro lá, que mais trocava ideia contigo na época? Porque eram todos, embora hoje você pega uma seleção aí sub-20, né? Você já tem uma maioria profissional que já está em cima e tal, mas há 15 anos atrás, né, era menos, e quanto mais você for para trás, é menos, né? Então, de repente, você tinha alguns companheiros que ainda estavam galgando degraus para chegar lá em cima. Fala aí um pouquinho para a gente dessas convocações, quem eram os teus companheiros, a rapaziada da tua época lá de seleção brasileira. Cara, a gente, desde a primeira convocação, ele manteve praticamente 70%, 80% do grupo nas outras convocações, e quem ia muito era o Rafinha, que estava agora no Flamengo e está saindo, o Felipe Luiz, o Diego Alves, tinha os gêmeos do Inter, Diego e Diogo, tinha o Sobis, o Ed Carlos, zagueiro, o Alcides, zagueiro, que na época estava acho que no Shakhtar ou no Benfica, no Schalke, desculpa, no Benfica, não me lembro, o Arouca, volante, Fábio Santos, lateral esquerdo, o Quirino, um atacante que era do Atlético Mineiro, o Renato do Atlético Mineiro. Caramba, eu lembro de todo mundo. Tinha muito o Bobô, atacante, o Jô foi em uma ou duas convocações, tinha muita gente boa. Diego Souza, que tá no Grêmio agora. E é até legal, né, porque no Flamengo, você falou do Rafinha, no Flamengo eles estavam até fazendo uma brincadeira, fala assim, a geração 85, né, que é Rafinha, Diego Alves e Felipe Luiz, né? E acho que eu acho que o Diego também, o Diego Ribas, o meio-campo, acho que é 85 também. O Diego é 85, mas na nossa época ele já ia na principal. Ele estourou muito cedo. Muito cedo. Ó, o João Ricardo tá dizendo aqui, ó, Tardelli. Aí eu não sei se o Tardelli ia. O Tardelli tava também, ia também. Aí, ó, o João Ricardo tá lembrando aí que... meu irmão. Ah, legal, caramba. Tá acompanhando. Que bom, que legal. Um abraço aí, um abraço. Diego Tardelli, né? O Diego Tardelli. Cara, mas que era uma geração bem talentosa, né? Muitos jogadores, a maioria dos jogadores que você falou aí chegaram... E os zagueiros também tinha o Gladstone, que era do Cruzeiro, o Alex Silva, Pirulito, e duas convocações foram o Digão, o irmão do Kaká, também foi convocado também com a gente. O Digão, ele fez carreira, boa parte da carreira dele fora do Brasil, né? Ele é pouco conhecido no Brasil. Mas foi muito cedo também. Um grande jogador também. Aqui, ó, o Elias mandou mais uma mensagem aqui. Grande René Weber, tricampeão com o meu Flusão. Tricampeão como jogador, né? Na época, o René Weber era um meio-campo, ele nem era titular do time, mas era um grande jogador também, que teve uma carreira vitoriosa como jogador também. Aqui, ó, o João lembrou de mais um, Domingos. Domingos, tanta gente que acaba esquecendo. Domingos zagueiro também foi. Cara, você vê, ó, olha a tua concorrência. Você falou aí, Domingos, o Alcides, né? Gladstone, Ed Carlos. O Alcides também fez carreira fora do Brasil, né? Jogou na Suíça. Fora do Brasil, isso. Quer dizer, concorrência era ferrenha. Não era fácil. E detalhe, naquela época era uma época
em que não tinha cabelinho de moicano. Nada. Não E tinha assim, celular, não tinha nada disso. exatamente. Não tinha E nada era, disso. era bem mais vitoriosa do que hoje, né? Porque hoje em dia a seleção sub-20 vem fazendo cada fiasco, né? Infelizmente, Aí né? já mudou muita coisa mudou. Muita perna, como se diz no futebol, na gíria, né? Ah, tem muita. Infelizmente tem muita. Cara, e aí você, beleza, Guarani, você foi para o Atlético Paranaense, né? Quer dizer, aí como que você viu essa transição? Você estava dando um passo adiante ou você estava, como diria o outro, lá no mesmo patamar ali do Guarani, Atlético Paranaense? Porque o Atlético Paranaense tinha sido campeão, né, em 2001, né, campeão brasileiro. Então tinha um time muito forte, que recentemente o Atlético andou subiando, mas sempre foi um time muito forte, né? E como é que você viu essa mudança, a transição aí? Foi uma mudança grande, porque no ano que eu fui pro Atlético, em 2005, eles tinham acabado de ser... Eles foram campeão paranaense e tinham acabado de perder a final da Libertadores pro São Paulo. Tinham acabado de ser vice-campeões, então já era um time que já estava todo mundo já vendo como, não que não seja, mas que não era naquela época, como um time grande e um time difícil de jogar, principalmente na arena. Então, era para mim ter ido um pouco antes pro Atlético. Deu uma confusão lá, uma história que foi difícil aí. Aí acabou saindo que eu fui só depois do Mundial. Então, se eu fosse antes, como eu conversei com o Petralha, presidente, ele queria que eu fosse... Mundial. Ele queria que eu fosse antes do Mundial, porque ele queria que eu... Mundial de juniores? Do Sub-20, da seleção. Tá. Ele queria que eu fosse antes do Mundial para eu poder disputar a fase final da Libertadores. Só que aí o Guarani não quis, teve um problema, então eu fui só depois do Mundial. A gente acertou tudo, eu fui depois do Mundial. Mas o Atlético, como todos sabem, é uma grande equipe que agora, não só agora, mas já está bem fazendo um grande trabalho. Depois, no ano seguinte, 2006, chegamos à semifinal da Sul-Americana. Então, nas finais da Copa do Brasil, foi um passo à frente, um grande passo quando eu fui pro Atlético. Ah, legal, com certeza. O Atlético é um grande clube, né? E tem uma história bem vitoriosa. Eu tenho aqui, acho que eu estou te surpreendendo um pouquinho aqui. Eu tenho aqui um grupo do Atlético Paranaense no Brasileiro de 2006. Aqui, ó. Acompanha aí, ó. Kleber, Jean Carlos, Danilo, João Leonardo e Michel. Erandi, Alain Bahia, Christian e Ferreira. Ferreira é o colombiano, né? Ferreirinha, isso. Marcos Aurélio e Denis Marques. O técnico Vadão. O Vadão foi o que ficou mais tempo. Começou com o Givanildo, né? Aí, nessa transição do Givanildo para o Oswaldo Alvarez, que infelizmente nos deixou recentemente, teve um interino lá, o Nilson Borges, que dirigiu o time. Dirigiu o time em um jogo. E aqui, ó, só para o pessoal que está acompanhando a live ter uma ideia da concorrência do João Leonardo, que jogou 27 jogos em 2006 pelo Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Paulo André, de novo ele, né? Era um dos zagueiros que compunha lá o grupo. O César, né, que é o César Augusto, que era da Portuguesa. O Rodolfo, né, que recentemente foi campeão pelo Flamengo, né? Isso. E o Gustavo Lazzaretti, né, que foi um zagueiro que teve muito destaque também no futebol. Teve uma carreira fora, e no Brasil fora também, né? Quer dizer, isso aqui mostra, João, que o Campeonato Brasileiro, já nessa época, né, que já tinha sido transformado em pontos corridos, ele necessitava de um elenco muito forte. Ainda tinha o Chico, que de vez em quando jogava de zagueiro, mas estava de volante, né? Vale Dagoberto, Pedro Odoni, Paulo Rink, Neto Baiano, Evanilson, lateral direito, um grupo muito forte do Atlético. E no Atlético, principalmente, como no Brasil tem muitos campeonatos, tem Copa do Brasil, tem, que nem a gente nesse ano em 2006, jogamos Copa do Brasil, jogamos a Copa Sul-Americana, jogamos o Brasileiro, tinha que ter um grupo muito, muito grande mesmo, porque eram muitos jogos e não tinha como jogar todos os jogos. Todo mundo quer jogar, mas era impossível. A gente chegou a jogar uma quarta-feira no Uruguai contra o Nacional e jogar no sábado contra o Fortaleza em Fortaleza. Não tinha, é muito difícil.
E eu acho que tinha no início, o Campeonato Brasileiro começou a ser jogado em pontos corridos em 2003, né? Isso. E eu acho que no início eram até chegou a ter mais de 20 clubes, então tinham mais rodadas, né? Acho que quando o Cruzeiro foi campeão foram 46 rodadas. Eu acho que eram 24 equipes, acho que a primeira edição. Era muitos jogos, era muita coisa. E a Copa do Brasil e e outro campeonato também era um mata-mata, então eram sempre 2 jogos, a Copa Sul-Americana. Então a gente teve a primeira fase no Brasil e depois a gente começou a ir para fora, então era muito complicado de querer jogar brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Não era fácil. Verdade. Um grupo grande. Com certeza. Aqui, ó. Eu vou passar pelas perguntas, mas antes eu vou lembrar de mais alguns jogadores aqui. Marcelo Silva, volante. André Rocha. Navarro Montoya, goleiro. Fabrício, era meio campo. Ramon, treinador do Vasco agora. Moreno, lateral esquerdo. Ivan, lateral esquerdo. Quer dizer, elenco muito forte lá do Atlético Paranaense em 2006. Vou passar aqui de novo aqui pelo pessoal que está participando aqui, ô João. Aqui, ó. O Elias está sempre interagindo com a gente. Ele botou aqui, ó. Pergunta se ele jogou com o Jean Carlos, daqui de Porciúncula, de Natividade, já falecido, lateral que jogou no Atlético Paranaense. Joguei. O Jean Carlos, ele foi revelado no Fluminense, jogou também no Botafogo aqui no Rio, né? E jogou no Atlético Paranaense, enfim, entre outros clubes, e faleceu num acidente de carro, né? Isso, foi. Joguei com ele, joguei com o Jean, joguei 2 anos bom jogador. No Atlético. Muito bom jogador. Aqui, ó. Esse aqui é um amigo que a gente também fez uma live bem bacana com ele algumas semanas atrás, o Rômulo Santos. Ele joga lá na Eslováquia. Obrigado aí na Europa também, né? O Emerson Arruda tá aqui dando boa tarde, Emerson, né? Obrigado aí pela participação. O Elias está dizendo de novo aqui, ó, faleceu num acidente de carro, se não me engano, em 2011. E o Leonardo Lopes, que é lá do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Candiota, ele botou aqui, passou pela Ucrânia, né? Não sei quem, eu não sei quem que ele está falando que passou pela Ucrânia, porque o João não passou pela Ucrânia, né, João? Eu não passei pela Ucrânia. Ele ter passado pela Ucrânia para jogar, né? Não, de repente, nem para jogar, né? Não, para jogar também não. Beleza, vamos dar sequência então na tua carreira. Eu estou recebendo hoje, nessa nossa live, o zagueiro. Eu posso falar zagueiro porque eu li em algumas fontes que você estava jogando de volante, de lateral. Procede ou não? Olha, aqui eu joguei alguns jogos. Eu joguei um campeonato paulista, quando eu joguei pelo Ituano, eu joguei o campeonato todo de volante. Comecei no Guarani também como volante, depois que me passaram para zagueiro. E aqui quem te passaram para zagueiro? Foi o Donizete, o treinador que tinha na base. Mas ele te falou por quê? Ou foi uma necessidade naquele momento lá do grupo? Foi isso. Não tinha no grupo um jogo. Aí ele falou, João, preciso que você me ajude hoje, preciso que você vá de zagueiro. Eu falei, mas eu gosto de jogar no meio, de sair. Não, me ajuda hoje, depois a gente vê o próximo jogo. E o próximo jogo me ajuda e acabou. Fiquei de zagueiro mesmo. E acabou sendo, sei lá, de repente bom, né? Foi a concorrência. No final foi bom, sim. Me ajudou muito. Porque você se destacou também, enfim. E aí você ficou no Atlético Paranaense há alguns anos, né? Pra gente dar sequência na tua carreira. E 3 anos no Atlético. 3 anos. 3 anos. Aqui, ó, a dona Maria Amélia, ela disse que o Jean faleceu em 2013. Ele jogou no Flu com o Eduardo Pincelli também. É uma pena, né? Infelizmente. Lateral bem promissor que acabou perdendo a vida no acidente. O Elias colocou aqui que o Ramon, que está no Vasco, ano passado estava no Tombense. Ramonzinho, jogamos junto, gente boa. Porque o Elias, ele é do interior do Rio. A cidade que ele mora é próxima a Tombos, né? Fica alguns quilômetros de Tombos, que é Porciúncula. Ele trabalhou lá na Tombense. Você também teve no Tombense, ô João? É o seguinte, quando eu assinei, eu tinha como empresário aí no Brasil, era o Nenezinho e o Eduardo Duran, do Rio. O teu empresário? Que era, né? Agora não tô mais com ele, mas tô sempre em contato com ele. Uhum. E eles são os donos da Tombense, né? Então eu só tinha contrato com o pessoal
e eles emprestavam, mas nunca joguei na Tombense. Legal. Beleza. E aí do Atlético Paranaense, então, você foi pro Juventude, é isso? Juventude com o Zete treinador. E com o Paulo André também não, né? Porque você jogou com o Guarani, no Atlético Paranaense. Não, o Paulo não foi dessa vez. O Paulo ficou. O Paulo foi vendido. O Paulo foi vendido pro Le Mans, na França. Ele foi teu grande companheiro, assim, de Guarani, Atlético, do início da tua carreira, né? Porque vocês jogaram muitas vezes juntos, né? Foi, até na base também a gente jogava junto, né? Como a gente começou no Guarani também. E a gente sempre estava junto em Campinas, a gente mora perto, né? Uhum. Então a gente tava junto direto, aí subimos junto no Guarani, saímos junto para a mesma equipe e ficamos muitos anos, uns 5, 6 anos a gente jogou junto. E ele abandonou o futebol? Eu não tenho mais ouvido falar dele. Ele agora virou diretor esportivo no Atlético. Tá, legal. Ele é muito inteligente, né? Ele é muito inteligente, ele se preparou muito bem para isso. Articulado. Depois você chegou lá no Juventude, Caxias do Sul, frio pra caramba. Como é que foi lá, cara, essa tua passagem lá? Foi vitoriosa também, com certeza. Eu lembro de alguns jogos teus. Eu cheguei lá, cheguei em setembro, tava um frio, meu Deus. Eu cheguei, o Zete me ligou, né? Eu tava tendo uns problemas no Atlético, em questão de contrato. Uhum. Aí começaram a aparecer algumas ofertas e o Petralha, infelizmente, não quis fazer, então aí só saí no término do meu contrato. Aí o Zete me ligou, falou: João, é o seguinte, quero que você venha para cá me ajudar e tal. Aí eu assinei no Juventude. Quando eu rescindi no Atlético para ir pro Juventude, o Juventude acho que empatou um jogo e mandaram o Zete embora, antes de eu chegar. Aí e agora? Aí quem assumiu foi o Ivo Wortmann. O Ivo assumiu, aí eu fiquei lá, joguei também no Juventude, terminei a Série B pelo Juventude, e depois saí... Você lembra o ano? 2008, 2009? 2008. A Série B, do Brasileiro. Série B do Brasileiro, isso. Aí eu saí, aí voltei pro... Aí depois, quando acabou o Brasileiro, eu não renovei o contrato, e fui pro Ituano. Ituano, mas Ituano você foi para disputar Paulista. No ano seguinte. 2009. Isso, no ano seguinte. E aí tem aqui, eu tenho uma colinha aqui que está dizendo que você teve uma passagem também pelo Fortaleza, eu lembro. Fortaleza também. Você jogando no Fortaleza. Chegou a disputar algum campeonato nível nacional pelo Fortaleza ou só o regional? Não, joguei a Série B pelo Fortaleza. Uhum. Joguei a Série B só também. Fortaleza foi antes ou depois do Ituano? Foi no mesmo ano. Não, foi antes. Foi antes do Ituano. No Juventude você foi pro Fortaleza e depois pro Ituano. Aí fui pro Ituano, joguei o Paulista todo. Depois fui depois do Fortaleza. O Fortaleza jogou Série B. É que é muita coisa. O Fortaleza, eu tenho uma colinha aqui, se tu quiser eu te ajudo. Me ajuda. Juventude, aí tem uma Barueri, 2009, Barueri. É porque eu procurei. Procurei aqui no Barueri e não achei. Eu fui no Paulista e a Série A, foi quando o Barueri estava na Série A do Brasileiro. Aí depois eu saí do Barueri, fui pro Fortaleza, fiz os 3 meses finais lá, né, da Série B, e depois eu fui pro Ituano. O Fortaleza, cara, a gente tem que falar com carinho, porque é o time do coração do meu pai. Meu pai é torcedor do Fortaleza, roxo. Ele. Tá louco, uma torcida apaixonada, né? A gente ia treinar, era 2-3 mil pessoas no PC para o treino. É loucura. Coisa de doido, né? É loucura. Aqui, ó, falando do Eduardo aqui, ó. José Eduardo Pincelli jogou muito no Doxa. É Doxa? O Doxa. Joguei 5 anos no Doxa. Quando eu vim pra Chipre, eu vim pro Doxa. Ele é tio do Eduardo, né? Eu acho que é o pai dele. Esse é o pai dele. É o pai dele? É o pai dele, Aqui, ó. O Emerson tá dizendo que foi o amigo dele que vendeu o Paulo André pro Le Mans. Se você puder falar quem é o amigo, né? Porque eu não sei se é o presidente, se é o empresário. Eu não lembro como foi, mas eu lembro que ele, do Atlético, ele foi pro Le Mans. Ele saiu pro Le Mans e o Michel Bastos foi para o Hoffenheim, eu acho. Alguma coisa assim. Foram os dois que eu acho que foi pelo mesmo empresário.
Eu vou te deixar numa saia justa agora, hein, João? Vou te fazer uma pergunta aqui que você não pode ficar. Aqui, o seu José Eduardo está confirmando. É o pai, é É o isso aí. pai dele. É porque tem um tio dele, que agora eu fiz confusão, que sempre está mandando comentário pra gente, muito legal. Você falou de torcida, né? Torcida do Fortaleza, e você jogou em vários clubes, né? Guarani, Atlético Paranaense, Juventude, Fortaleza. De todos os times que você jogou no Brasil, não quero nem influenciar, qual foi o que você viu que a torcida realmente assim, é mais apaixonada, que de repente até faz uma pressão lá, que você falou de treino, né? Que cobra muito o jogador, porque às vezes a torcida é apaixonada, por exemplo, Chapecoense. Uma torcida bem apaixonada, porque eu tive em Chapecó, eu vi como é que a cidade respira lá quando respira futebol quando tem jogo da Chapecoense, mas é uma torcida bem pacata, né? Que sempre apoiando, pode perder de 5-0, que ela está sempre apoiando, ao contrário de torcidas de outros clubes que faz uma pressão, perdeu de 5-0, no outro dia o cara não pode nem sair na rua. Então, assim, são duas perguntas em uma, né? A torcida mais apaixonada e a que mais você viu, assim, que ela pressiona os jogadores, enfim, né, no momento mais difícil. Olha, mais apaixonada, como todo mundo sabe, a do Fortaleza não tem igual, né? Fortaleza, a do Atlético também é demais. A do Atlético é que quando eu tava no Atlético, a arena era pequena, não tinha aquela parte nova ainda. Então, mas quando tava cheio, como a gente jogou vários jogos lá e tava o campo lotado, é uma pressão incrível pro adversário. E do Fortaleza, no Castelão, nem se fala. Todo jogo era mínimo 15, 20 mil pessoas apoiando. É aquilo, apoia se tá bem, se tá mal, vira contra você, né? Vai todo mundo criticar. E no Fortaleza o pessoal ia no PC, tinha acesso, no Atlético ninguém tinha acesso ao treino, que era fechado. Uhum. Então, Petralha tinha essa norma que o torcedor não entraria no CT. E no PC, como que é aberto, você sabe muito bem, que nem agora, como Fortaleza tá bem, sem sombra de dúvida que tem no mínimo 2, 3 mil pessoas no treino, tranquilamente. É verdade. Pô, legal. Eu tinha certeza que você ia falar Fortaleza, Atlético Paranaense, embora a torcida do Guarani também seja uma Do Guarani, torcida sim. muito forte, Bem né? apaixonado também, bem apaixonado. Ali em dia de derby, que nem eu, como eu sou de Campinas, em dia de derby ali, quando a gente ia para qualquer lugar, eu ia no mercado, ia no shopping, encontrava alguém e já vinha, ó, o jogo sábado, né? Cuidado, né? Tem que ganhar o jogo. Já era assim. Eu dava uma cornetada, né? É aquilo. Ó, se não ganhar, sabe como é que é? A torcida vai ficar no pé. Então já queria botar medo já. E você, quando começou lá, você foi pro Guarani do coração ou foi onde surgiu a oportunidade também? Cara, eu sempre gostei do Guarani. Até antes de eu começar a jogar, eu sempre gostei do Guarani. Uhum. Até porque minha família toda também, eu acho que é por causa minha família toda, quase toda, gosta do Guarani e do Palmeiras, né? Então eu também sou palmeirense e Guarani. Então aí, quando eu tive essa oportunidade de ir pro Guarani, não pensei duas vezes. Quando eles vieram falar comigo depois da final, falei, se quiser eu vou amanhã, não tem problema nenhum. Aí eu fiz os treinos lá com o Diogo Pérez. Esse é o Diogo que jogou muitos anos no Guarani também, era o treinador do infantil, e depois eu fui pro juvenil com o Donizete e o Kim. Pô, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui em relação. A gente já chegou aqui em 2009, nessa cronologia que a gente está fazendo da tua carreira, sim, né? sim. Aí vamos lá, você foi pro Barueri. Você jogou até então, né, em clubes de tradição, né, clubes que tinham uma história longa dentro do futebol, Guarani, Atlético Paranaense, Juventude, Fortaleza, e aí você chega no Barueri, que é um clube empresa, né, mas era um clube empresa que parecia que estava com a grana naquela época, porque estava mais ou menos como o Bragantino hoje, né, assim, guardadas as devidas proporções, porque estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que foi essa coisa, cara, de ter você jogar num time que, teoricamente, ele não tem muita torcida, porque é um clube empresa e tal, mas está jogando Série A, ou seja, com os holofotes em cima, né? Sim, nesse ano, o Barueri, quem que investia era a prefeitura. A prefeitura fazia o investimento no clube, então por isso que chegou até a Série A.
Aí depois, sabe como é que é? Por vaidade do presidente com o prefeito, acabou que chegaram até a fechar, se eu não me engano, mudou de cidade, não mudou e foi para Itápolis e depois virou o que virou. Mas nessa época tinha um grupo muito forte também, até venderam muitos jogadores, o Ralf foi pro Corinthians, o Castan foi pro Corinthians, tinha um grupo muito forte também. O Fernandinho foi pro São Paulo. Tinha um grupo Humberto, Márcio Careca, Val Baiano, tinha um goleiro grupo René, muito que é forte. folclórico pra caramba, né? Meu Deus. Ele é engraçado, a resenha danada. Meu Deus. Pimentel, lateral direito, tinha um grupo muito forte. Então, e era um atrativo, que era a Série A, eu tive algumas oportunidades para ir para a Série B. Aí, quando surgiu a proposta do Barueri, era vantajosa pelo fato de jogar o Paulista Série A e jogar o Brasileiro Série A. Uhum. Então, eu sabia que é aquilo, clube novo, nunca se sabe o que vai dar. Exatamente. É clube novo, pode ser que vá, que estoure, ou pode ser que aconteça o que aconteceu, infelizmente, né, por vaidade, por alguma coisa que estava acontecendo lá dentro, não deu certo, mas foi pela oportunidade de jogar a Série A novamente. Eu tô rindo aqui das mensagens aqui do pessoal, que eu não sei exatamente o que é a brincadeira. Pergunta se ele gosta de frappé. Bom, se não quiser responder, não precisa. Não, gosto. Frappé é o café deles aqui, eles tomam café gelado, é o café deles aqui gelado. E aqui o João Ricardo aqui deu uma na canela aqui, ó. Barueri com 4 treinadores, Ralf, Castan, Pedrão. Era complicado. Naquela época. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver se eu tenho aqui o treinador do clube. Era o Estevão Soares. Depois o Luiz Carlos Goiano. Depois substituiu ele. Não é mole não, né? Agora, você falou aí sobre o Ituano, né? Você até pulou. Parece que seu olho brilhou quando você falou do Ituano, porque você pulou aí o Fortaleza, tinha esquecido. Essa tua passagem foi legal lá pelo Ituano, cara? Foi tão marcante assim? Foi muito boa, cara. Foi muito boa também. Foi um projeto novo. O Juninho me ligou, o Juninho Paulista. Caramba, que legal. Que era o dono, né? Que não é mais agora, né? Mas ele era o dono. Junto com o treinador era o Mazola. Era o Mazola Júnior, treinador. Tá fora do Brasil, se eu não me engano. Não sei se já voltou. O Mazola acho que tá no Remo. Tá no Remo? Ah, tá. Tá no Remo, eu acho. Eu lembro dele. O Juninho me ligou quando chegou a proposta. Aí falou, era a Trafic que tava antes, no Ituano. Aí ela saiu, aí ele me ligou, falou, João, ouvi falar muito bem de você, eu quero contar com você, só que é o seguinte, é meu primeiro ano no clube, a Trafic saiu, levou tudo. Eu não tenho uma bola para começar o campeonato. Ele falou, preciso começar do zero, preciso que você me ajude no projeto bom, vai ser assim, fica tranquilo enquanto ao pagamento, eu vou pagar em dia, é meu nome que vai estar aqui, então pode ficar tranquilo, não vai ter problema quanto a isso, só que eu preciso que você me ajude, não tem como extrapolar em questão financeira pelo projeto, e quando eu cheguei lá eles não tinham nada, não tinham colete, não tinham bola, nada, a Trafic saiu e levou tudo. Que isso, mano? Saiu, não sei que briga que deu com eles lá, que levaram tudo. Aí não, tudo bem. O diretor esportivo era o Quimelo. O Quimelo trabalhou no São Paulo, em grandes clubes. Eu já tinha trabalhado com ele no Guarani também. Aí ele me ligou também, João, vem aqui, nos ajude. Aí foi pra lá e tudo deu certo. Graças a Deus foi tudo bem lá. Correu disputar um Paulista, primeira divisão, jogando como volante ainda, que era uma posição que eu não jogava há muito tempo. E foi um ano que deu tudo certo. Esse ano e no começo do ano aí no Paulista correu tudo bem. Eu percebi que você falou com muito carinho, assim, tava doido pra gente falar sobre essa tua passagem. Um clube que eu gostei muito, Ituano. Legal. O Ituano teve na Série B do Brasileiro também, né? Teve. Agora acho que tá na Série C, né? Depois que o Juninho pegou, né? Como pegou, tava na Série D, ele conseguiu subir e agora tá na Série C. João, aí a gente chegou aqui no Ituano, né? A gente já tá falando aí de 2010 e tal, caminhando para 2011 aí. Aí você foi pro Paraná Clube, é isso? Segunda minha. De volante ou foi de zagueiro? Fui de zagueiro pro Paraná. Fui de zagueiro pro Paraná. Eu fui pro Paraná depois do Paulista. Também quem era o treinador Marcelo Oliveira.
e eu tinha trabalhado com auxiliares dele no Atlético Paranaense. Aí me ligaram, aí eu fui para lá, fiquei um mês, que aí, como eu tava já tava, não, tava quase sem empresário, vamos dizer assim. Aham. Aí o Paraná tava passando por dificuldades. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, me ligaram os diretores lá me falando, não, tá tudo em dia, fica tranquilo. E quando eu cheguei lá no segundo dia, já teve greve e não tinham, estavam 3 meses sem salário. Caramba. Eu acho que o Paraná estava em primeiro, acho que em primeiro ou entre os 4 primeiros na Série B. Falei, mas como tá 3 meses? Eu cheguei um dia para treinar, me chamaram, falaram, ó, você chegou agora aí, mas hoje não vai ter treino. Como que não vai ter treino? Falaram, a gente não vai treinar porque não estão pagando. Mas eles falaram que estava tudo certo. Falou que estava tudo certo para você assinar. Eu falei, agora eu acabei de chegar, o que eu vou fazer? Treino, não treino? Eu não sou herói, eu não vou treinar sozinho. Aí também não treinei. Aí surgiu uma proposta para eu ir para fora. Eu vi que a situação estava complicada. Saí, aí deu tudo errado também fora. Aí começou a dar... Do Paraná você saiu para o exterior, não, né? Eu tive uma oferta para ir pro... Um empresário me ligou com uma oferta do Irã. Uhum. Aí fui pro Irã, fiquei lá, assinei o contrato. Aí no outro dia o presidente me chama e fala, ó, você tá liberado, pode voltar pro Brasil. Que isso, cara? Mas o que foi? Aí ele falou, ó, você pode sair da sala que eu vou falar com o seu empresário. Foi eu, um empresário brasileiro, né, que trouxe a oferta, e um empresário iraniano, que falava inglês, então ele que intermediou o negócio. O cara foi no presidente sozinho, sem nós, sem o brasileiro que estava fazendo a transação, e disse pro presidente que eu falei para ele dar dinheiro a mais de comissão. Foi uma bagunça que ele fez sozinho lá e eu acabei perdendo o contrato. Caramba. O presidente ficou nervoso comigo, eu sem entender, não falava nada inglês, não tinha como explicar, não tinha como fazer nada. Ele falou, a partir de amanhã você pode pegar essas coisas e ir embora. Ele me liga um dia, ó, vem aqui amanhã para você escolher o número, pra gente fazer a apresentação, essas coisas básicas. E no outro dia ele liga, ó, você tá fora, pode pegar as coisas e voltar pro Brasil. Aí, infelizmente, tem muitas pessoas que agem assim. E você então não chegou nem a jogar lá no Irã? Não cheguei por isso. Uhum. Agora, você falou aqui essa questão do empresário, né, de empresário, e é legal porque a gente tem uma audiência boa aí, como eu te disse antes, tem uma audiência bacana da molecada. Como é que você vê essa relação do empresário? Porque você, durante algum tempo na sua carreira, como você falou, né, trabalhou com um empresário renomado, Eduardo Duran e tal, e depois de um certo tempo, a sua carreira você começou a tocar sozinho, praticamente, né? Como é que você vê essa relação do empresário com o jogador? É um mal necessário ou o empresário... Porque eu conheço jogador, ô João, que ele tinha um empresário bom e o empresário sempre colocava ele em boas barcas, né? Vamos dizer assim, no jargão do goleiro. Tem muitos. E aí, eu não sei, acho que ele me contou isso, né? E ele ficou assim um pouco chateado com uma transação, achou que o cara levou dinheiro demais e tal, e foi lá e falou pro cara que queria rescindir o contrato com a empresa, que não queria ficar mais, e o empresário falou, tudo bem, cara, eu tô fazendo o meu trabalho, né, tô te ajudando. E aí ele rescindiu o contrato, mas ele me falou, essa história ele me contou, assim, com lamentação, com arrependimento, que ele falou, cara, é a maior besteira que eu fiz na minha vida, porque de lá para cá, isso foi em 2012, ele abandonou o futebol com 25, 26 anos. Ele de lá para cá nunca mais jogou em lugar nenhum, porque ele não conseguia cuidar das coisas dele sozinho, e ele chegou até a jogar fora, no Kuwait e tal. E eu queria que você passasse um pouquinho dessa tua experiência, né? De tá 8 anos jogando no Chipre, e não é para qualquer um isso. Como é que você vê essa relação, né? Se é saudável, se não é? Conta um pouquinho sobre essa relação do empresário e jogador. Olha, hoje em dia, falando na atualidade, se você não tem empresário, você não vai para lado nenhum. Sendo bem claro. Na minha época também eu fiz errado. Que a partir do momento que você começa a ir sozinho, é aquilo, alguém te liga, ó, João, mas você tá com quem? Ah, não, é direto comigo. Aí alguém escuta isso, um empresário sabe, eles estão querendo zagueiro em tal equipe.
esse empresário tem contato com o diretor, contato com esse, contato com aquele, vai o jogador dele e não vai você. Aí não é questão de qualidade, de ser bom ou ruim, é questão de quem te coloca no clube. Então, hoje, infelizmente, se não tiver, tem que saber lidar com o empresário. E se hoje não tiver empresário, você como você mesmo disse aí, você já viu e ouviu muitas histórias de muitos jogadores que poderiam ter chegado muito mais longe que outros, mas os outros têm pessoas por trás que ajudam e quem merece não tem. Isso que esse amigo seu te falou acontece muito, de a pessoa tá com o empresário há muitos anos, aí numa transação ele, eu não vou se dizer que passa a perna, porque aí é o acordo de cada um, então eu não tenho Sim, com certeza. Mas acontece muito isso, eu já ouvi muita gente também falando isso, muita gente reclamando de empresário renomado, não empresário começando agora. Uhum. Então, infelizmente, hoje em dia tem que ter para, eu vejo hoje, eu acho estranho, você vê jogador de 12, 13 anos assinado com empresário, e ninguém sabe o que vai dar em 3, 4 anos. É verdade. Infelizmente tem que ter, se não tiver, não vai para lado nenhum. Em todo lado, não só no Brasil, em todo lado, aqui também, em qualquer país, se não tiver empresário, se você não tem um nome no país ou na cidade ou da onde você é, você precisa ter alguém para te ajudar. E assim, eu queria deixar claro que esse exemplo que eu citei, o jogador falou para mim e ele falou como eu disse, ele falou com lamentação e arrependimento. Depois ele falou, o cara tá certo, porque ele estava ganhando dele, mas só que eu achava que ele estava ganhando muito em cima da transação, e no final das contas eu fiquei sem a empresa e não jogou mais em lugar nenhum. Então, quando ele me falou isso, João, ele estava em teste num clube do Rio de Janeiro, quer dizer, em teste, um jogador profissional em teste. Ele falou, cara, ele até brincou, ele falou assim, eu dei tapa no Kuwait com o empresário. Quer dizer, um ano depois ele estava em teste no clube do Rio de Janeiro. Complicado, né? Imagina, isso acontece bastante. Às vezes é uma transação, às vezes tem casos de você pedir um dinheiro a mais, o empresário falar que não dá e depois ver que ele pegou um dinheiro a mais, aí a gente não sabe como é que é a transação entre os clube e empresário. A gente pede o nosso valor e pronto. Eu quero isso e isso. Aí você sempre puxa mais, é lógico. E aí não sabe se tira do seu para ele ficar com mais, então fica essa dúvida, foi aonde pode ter sido esse o problema com o seu amigo e que acontece com muita gente também. É verdade. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal também que está deixando só o like, né? E não tá comentando nada e tal, e está acompanhando a nossa live. O Samuel Nascimento, ele está acompanhando. O Eduardo Pincelli, né? Como você falou, ele está acompanhando. Tá acompanhando, tá de folga hoje. Ele deixou o likezinho dele. O Sarra Souza também está acompanhando. O Kleber Monteiro está acompanhando também. E o Matheus Casarotto, que é jogador também, jogador de futebol, joga na Bulgária. Ele também deixou o seu likezinho aqui, está acompanhando a nossa live. Roberto, posso te dar um exemplo como empresário é bom e ruim ao mesmo tempo? Sim. Essa é uma história que aconteceu comigo. Eu estava junto, ninguém me contou. Eu vi uma vez no Atlético, eu não vou falar o nome do jogador para não comprometer ele. O Petrelli me chamou no escritório dele. Falou, João, vem cá que a gente precisa conversar e tal. Era uma situação que, quando o Atlético vendeu o Paulo André pro Le Mans, ele estava com problema no joelho, aí ele queria que o Paulo André viesse tratar no Atlético e eu iria no lugar dele durante esse período, esses 6 meses. Aí, como eu não tinha um passaporte europeu, acabou que não deu certo, mas a história foi assim, eu estava lá no escritório negociando com ele para ver isso, se dava certo, se não dava, toca o telefone dele. Aí ele falou, João, você vai escutar a conversa, mas não fala nada. Eu falei, não, tranquilo, tudo bem. Ele vendeu um jogador. Naquele dia, na minha frente, ele vendeu um jogador, 40%, eu lembro até hoje, 40% do passe, 6 milhões de euros. Mas com uma condição. Ele falou, se sair na imprensa, sair em jornal, aonde qualquer coisa que sair, que noticiar a venda dele, não tem negócio. Mela. Acabou. Beleza. Isso aí foi não sei o dia, uma terça-noite, vamos dizer assim. Eu sei que foi um dia-noite, não lembro exato o dia. No dia seguinte era a capa do lance. Atlético negocia tal jogador. Amor, não foi.
E depois ele descobriram que o empresário começou a comentar, mas tipo assim, que nem eu tô falando pra você, ó, não fala nada, e acabou saindo na capa do jornal. Caramba. E era pra um clube da Espanha, um clube bom, né? Eu vi, eu tava junto. Eu tava na sala. Faltou sabedoria, né? Deve ter ficado empolgado com o valor, com tudo. Pelo clube que era também. Com certeza. Aqui, ó. Quem também deixou um likezinho aqui na nossa live, deixou um curtir aí na nossa live, foi o Flamarion Jovino. Flamarion também, eu acho. Flamarion, trabalhei com um Flamarion. Não sei se é esse, porque eu acredito que esse Flamarion Jovino, ele tem um filho que é jogador na Geórgia. Na Geórgia? Que se chama Flamarion também. Enfim, obrigado pela audiência aí. Aqui, ó, tem mais uma perguntinha aqui do Erismar. O Erismar está participando ativamente, ele tá empolgado com a tua carreira. Ele deixou a seguinte pergunta: qual sua grande referência no futebol? E qual jogador ou treinador que mais te ajudou? E eu vou completar a pergunta do Erismar e dizer o seguinte: você como zagueiro, né, que você disse que o Donizete te colocou lá como zagueiro, sim. E aí eu queria saber, assim, qual foi o maior zagueiro que você viu? Pode falar do Brasil, se você quiser falar mais de um também, assim, o maior zagueiro, aquele que você se espelhava e queria ser. Eu, por exemplo, quando eu jogava pelada, né, cheguei a jogar amador, eu gostava do Robertinho, era um ponta-direita dos anos 80, então eu queria jogar igual o Robertinho, sabe? Tinha um ponta-direita e tal, e aí eu queria ser igual a ele, aí eu até, molecada, né, pegava na bola e narrava, né? Aí eu falava, lá vai Robertinho. Eu pegava na bola e eu mesmo narrava, né? Lá vai Robertinho. Eu queria ser igual o Robertinho, cara. E aí? Bom, vamos lá. Eu, antes de começar a jogar, eu gostava muito do estilo do Aldair. Nossa, monstro. Eu gostava muito do Aldair. Depois gostava também muito e tive o prazer de jogar junto com o Roque Júnior. Joguei no Ituano com ele. Caramba. Mas o Aldair era o estilo dele calmo, tranquilo. Eu gostava muito do estilo dele. Eu assistia jogo só pra ver ele jogando. E o treinador que me ajudou, isso no profissional ou geral? Pode ser geral, né? Cita dois, então. Cita um do profissional e um lá na tua base, que com certeza a gente sempre lembra daquele que... Os jogadores, né? A gente não, que eu não sou jogador, mas a gente sempre lembra daquele que ajudou lá no início, né? Não, o Donizete e o Kim me ajudaram muito na base do Guarani. Eu só lembro dos que me dispensaram das peneiras que eu participava. Isso é complicado. Isso é difícil. E no profissional, o Zete me ajudou muito. Me ajudou muito principalmente porque eu não jogava com ele, né? Então sempre estava conversando, ajudando em posicionamento, quando atacar, quando não atacar a bola, a marcação. Ele me ajudou muito também nisso. O Zete, que eu lembro do Zete quando o René, que jogou contigo no Barueri, fala que o cara botou ele para bater bola com o Zete, e o Zete estava dando entrevista e batia a bola para ele lá, e ele falou, meu Deus, e agora? Como é que eu vou bater pro Zete lá? Não, o Zete às vezes jogava com a gente que nem... aqui não tem isso, né? Mas no Brasil... Quebrar a bola que chama, né? Quando tem jogo de sábado, antes do jogo na sexta, tem um rachão, né? Aí o pessoal zoando com ele, por que você não joga? Por que você não joga? Ele, não, só vou apitar. Por que você não joga? Ele falou, porque se eu jogar, ninguém faz gol. Eu falei, então joga então, vamos ver. Ele jogava sem luva e não era fácil fazer gol nele, não, cara. Não era fácil. Esquece, né? O pessoal ficava nervoso com ele, mas não era fácil, não. Caramba. Aqui, ó, só para confirmar, o Flamarion Jovina, esse aí, ele disse o seguinte, sou o pai do Flamarion, que está na Geórgia. Isso mesmo. O Flamarion, o filho dele, né, do Flamarion, esse Flamarion aqui, ele tem grande destaque no time dele, Dinamo Batumi, já apareceu algumas vezes, não sei se a pronúncia é essa também, mas acho que é. Já apareceu algumas vezes aí na nossa página, aí, na página do blog do Roberto Silva, fazendo gols, inclusive agora recebeu um outro brasileiro, né, lá para fazer companhia para ele, que é o Reinaldo, o atacante que teve muito destaque também no Azerbaijão, lá no Karabakh, e agora está lá fazendo gol junto com o Flamarion na Geórgia. Aí, João, tomando a tua carreira aqui, a gente parou depois que você saiu do Paraná, foi no Irã, voltou e tal. E
aí, eu não sei, se me corrigir se eu estiver errado, mas parece que a tua carreira, nesse momento que, ao que tudo indica, você rompeu aí com os empresários e tal, ela Sim, sim. começou a tomar um rumo diferente daquilo que você, de repente, projetava. Porque, pelo que a gente percebe aqui, você passou por São Bernardo, Marília e Marcílio Dias. Com todo respeito, me corrija se eu estiver errado, com todo respeito a São Bernardo, Marília e Marcílio Dias, né, que foram clubes que você passou aqui entre os anos de 2011 e 2012, quer dizer, em um ano você passou por esses 3 clubes, Sim. não era isso que você projetava para a sua carreira, não era jogar num clube de menor investimento, com certeza, né? E aí mostra um pouco, retrata um pouco disso que você falou, a questão aí dos empresários. Como é que foi esse momento aí da tua carreira? O que passava pela tua cabeça aí jogando nesses clubes, né? Que quer queira, quer não, a gente sabe que o São Bernardo e o Marília, quando entram no Campeonato Paulista, por mais que eles tenham investimento, força de vontade, jogadores de destaque, eles, cada um sabe onde seu calo aperta, sabe que não vai chegar para disputar o campeonato lá em cima, né? E aí, como é que... É mais a vitrine de jogar a Série A do Brasil, do Paulista, desculpa. É mais a vitrine. É a oportunidade de jogar. Esse foi bem no período, depois acho que no meio ou no fim de 2010, eu rescindi com os empresários, fiquei sozinho, aí sozinho não é fácil, não é fácil, você tem que correr atrás, você tem que ligar, se souber de alguém que precisa, aí fica mais difícil, porque você depende de pessoas que você não sabe se vai querer te ajudar ou não. Uhum. Porque às vezes eu ligava algum empresário para me ajudar, mas ao mesmo tempo que ele falava, não, João, pode deixar, eu vou ver alguma coisa, ele tinha mais 4, 5, 10 pessoas para ele ajudar, que eram jogadores deles, então ele não ia dar prioridade para mim. Eu não ia ser prioridade dele. Então começou a ficar difícil. Aí quando aparecia algum clube, e agora? Eu espero alguma coisa melhor? O que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí esperava, aí não vinha. Aí ligava, João, talvez tenha interesse daqui, dali, você vai? Pô, interesse? Vem com alguma coisa, aí eu falo se eu vou ou não. Uhum. Interesse. Eu tô em casa, interesse eu tenho. Claro, quer jogar, né? Eu quero jogar, mas qual é o interesse? Eles têm realmente interesse? Quanto que eles querem? E tentava fazer assim, mas não é fácil, não é fácil. Já não era nessa época, porque hoje em dia você escuta muitas pessoas, tem jogador, esse é meu jogador, aí, opa, esse aqui tem influência nesse clube. Você ligava para ele, tem como você me dar uma força aí, tô sozinho agora e souber alguma coisa, eu vou ver só para dizer que tá com você. Mas eu não sabia se realmente ia para frente, se realmente eu era oferecido em algum clube, se realmente ele tentava algo para mim ou não. Então aí eu comecei a fazer praticamente sozinho. Aí o pessoal me ligava, João, você quer ir para lá, quer ir para cá, a oferta é essa, e eu ia mais sozinho, sem empresário. Entendi. Cara, muito, muito louco isso. Eu vou repassar uma pergunta que foi feita aqui, que ela foi feita no meu perfil. Ela foi feita por um jogador, um ex-jogador, aliás, que é o Wagner. O Wagner jogou no Fluminense, no Internacional, no América, o Wagner Valente, o Punk. Ele perguntou o seguinte: pergunta ao João Leonardo se ele demorou muito para se acostumar diferença de ritmo e intensidade do futebol europeu em comparação com o futebol jogado no Brasil. E aí, João? Bastante, porque logo que eu cheguei aqui, eu só escutava falar, né, que na Europa é futebol tático, a Europa é mais tático, não é igual no Brasil, é isso, é aquilo. Futebol é futebol. Aí quando vem aqui, você tem, como posso dizer, limitações. Você pode ir até aqui, você pode ir até ali. Quando esse vai, você tem que... Então era tudo meio que mecanizado. Uhum. Você só vai aqui, só vai até esse ponto. Mas eu tô habituado a ir até um pouco mais, seguir o centroavante, se ele for buscar a bola. Não é sua, não é o seu, transfere a marcação. Então, para tirar isso, demorou um pouco sim, demorou. Com vício, né, João? É normal, porque a gente tá habituado a jogar de um jeito no Brasil. Aí quando vem para fora, a gente tem que se adaptar ao estilo deles. A gente não pode querer fazer o que a gente quer, porque eles aqui... não, se você continuar assim, você vai sair até você se adaptar.
Aí fica mais lento o processo, demora muito mais, então tentava fazer mais rápido, mas demorou um pouco sim, não foi tão fácil não. O Wagner sabe disso porque foi jogador, então ele já fez a pergunta imaginando É, a tua resposta. O Wagner jogou no final dos anos 80, início dos anos 90, foi um jogador de muito renome, jogou no Fluminense, no América, ele começou no América, jogou no Fluminense, no Inter, ele que fez a pergunta, como ele fez no meu perfil pessoal, ela não apareceu aqui porque as perguntas só aparecem que são feitas na nossa página. Agora, certo. você quando foi para o Irã, em 2012, você estava no Marcílio Dias, é isso? Não, eu fui por antes, fui antes. Antes do Antes Marcílio Dias? do Marcílio, depois do Marcílio eu vim direto pra cá. Então, aí você estava no Marcílio, aí foi pro Irã. É, não, pra cá, pro Chipre. Desculpa, pro Chipre. Tá Isso. vendo? Eu fiz igual lá a pergunta do René Web. Eu tô com o Chipre na cabeça e falei, Irã. Você estava Aí no Marcílio Dias quando foi pro Chipre. Como é que surgiu é, essa proposta? Porque você acabou de falar que então, estava, né, garimpando, tentando, brigando sozinho e tal, e aí de repente Chipre. E aí, o que você pensou? Pô, Chipre, conhecia, não conhecia, foi pesquisar. Em 2012 nem tinha tanta internet assim. Como é que foi? Porque eu lembro que alguns jogadores brasileiros apareciam muito no Chipre nessa época, do Doxa principalmente. Tinha um atacante chamado Luiz Carlos, se eu não me engano. Ele jogava no Doxa, ele fazia muitos gols. sim. Eu teve um jogo uma vez lá em Santa Catarina, aí um empresário de Curitiba me ligou, falou, João, preciso falar com você que eu tenho uma oferta para você. Eu falei, tá, me fala. Ele falou, não, eu tô indo para Santa Catarina para assistir o seu jogo e depois a gente sai para jantar. Você tem um tempo? Eu falei, tenho, pô, tranquilo. Ele falou, você trabalha com alguém, tá sozinho? Eu falei, não, tô sozinho. Ele falou, então tá, então sábado eu vou aí, a gente conversa, acabando o jogo a gente janta. Beleza. Saímos para jantar, ele falou, João, tô com uma oferta do Chipre. Tá afim de ir? Eu falei, o que é isso? Ele falou, Chipre. Eu falei, onde é isso, mano? Que país é esse? Ele falou, é uma ilha é um país perto do Líbano, perto da Grécia, fala grego e tal. Falei, mas como é que é lá, né? Uma ilha, cara? Ele, não, tranquilo, eu já joguei lá. É uma ilha Imaginava o muito. seguinte: eu vou dar um chute na bola, vai cair lá na água, né? Pô, não tinha noção nenhuma. Falei, mas Chipre, nunca ouvi nem falar, como é que é? Aí depois disso eu comecei a pesquisar, que até então eu não sabia nada. Aí eu falei, mas aí então? Ele falou, não, eu joguei lá, muito bom país tranquilo, pô, pode viver sossegado, não tem problema. Eu falei, tá bom, mas em questão do time, como é que é? E o Doxa tinha acabado de subir da segunda para a primeira. Era o primeiro ano na primeira. Ele falou, é o seguinte, você vai lá, o presidente eu conheço, amigo meu, se você não tiver interesse, isso foi em março que ele me ligou para ir em junho. Eu falei, pô, mas aí é muito tempo, cara. E se der alguma coisa errada aí, como eu já tinha passado a experiência no Irã, eu falei, se der alguma coisa errada, eu vou ficar 5 meses esperando, com alguma coisa certa, teoricamente. Depois vai dar errado, eu não consigo nada mais aqui no Brasil, vai estar fechado já. Ele, não, fica tranquilo, tá tudo certo. Eu falei, então tá bom, então eu vou arriscar, minha última chance de eu ir para fora, eu vou tentar. Se não der, eu não vou mais. Ou eu fico por aqui, ou eu faço alguma coisa. Mas eu vou tentar minha última chance. Aí ele foi, conversou, acertou tudo. Aí ficou naquela, não mandava passagem, não mandava. Falei, e aí, vai, não vai, como é que é? Eu assinei o contrato, mandei o contrato, tudo certinho. Aí chegou a passagem. Falei, pô, agora vai. Agora tá tudo certo. Aí ele falou, ó, só que eu não vou poder viajar com você, porque eu vou ter que fechar uma transferência na Grécia. Mas você vai lá, que eu vou no outro dia pra lá. Falei, tá, mas eu não falo nada inglês, como é que eu vou? Não, vai você e mais 2 brasileiros, que eu fechei também no mesmo time. Vocês vão se encontrar em São Paulo, no aeroporto, e vocês vão junto. Falei, tá, mas eles falam inglês pelo menos? Não. Eu falei, como que a gente vai falar com alguém lá, vai se comunicar? Falei, não, fica tranquilo, eu vou estar por telefone com eles e tal. Beleza. Aí ele passou o telefone dos outros 2 lá que ele tinha acertado. Aí eles falaram, ó, a gente vai estar junto, se der alguma coisa, a gente volta. Assim? Não é assim. Aí chegamos lá, levaram a gente pro hotel, a gente chegou à tarde pra noite. Eu falei, ó, mais tardar a gente fica hoje aqui, amanhã ele vem e ele vai ficar aqui com nós até a gente definir tudo. Porque a gente não fala, não faz nada, o que vai acontecer?
Aí ele chegou, tudo certinho, o que ele prometeu, vamos dizer assim, ele cumpriu, chegou, a gente acertou tudo, assinou, e eu tô aqui até hoje. E aí, quando você chegou lá, o Doxa, deixa eu só agradecer aqui o Wagner, né? É esse aqui, ó. Inclusive a foto do perfil dele na época que ele jogava no Fluminense, se eu não me engano, ou em algum Master, não sei. Obrigado pela pergunta e pelas palavras sobre o meu passado. Não é favor nenhum, não, Wagner. Você realmente foi um jogador de verdade. Aí tem uma história bacana no futebol brasileiro. Aí você chegou lá no Doxa, né? E aí ele estava subindo da segunda para a primeira. Como é que foi essa estrutura assim que você, quando você chegou, te surpreendeu positivamente ou você falou caramba, barca? No começo, quando eu comecei aí, eu achei que ia ser furada, porque tinha acabado de subir da segunda, não tinha tanta estrutura, não tinha academia, a gente tinha que ir na cidade fazer por conta. Então falei, mas como aqui sempre teve no Doxa principalmente, sempre teve muito brasileiro e português, então a gente procurava ficar junto para, tipo, como posso dizer, ajudar um ao outro. Ajudar porque a gente chegou, ninguém sabia o que ia acontecer, tinha alguns portugueses que ficaram da segunda, então ajudou a gente a se adaptar, falou, não, fica tranquilo, aqui é assim. Então, isso também ajudou bastante a gente a ficar. Os outros brasileiros também, a gente estava sempre junto. Depois que cada um pegou sua casa aqui, a gente ficou também sempre junto para estar sempre ajudando, para não. Porque teve um que teve um pouco de problema em se adaptar, saudade da família, que era a primeira vez que ele saía do Brasil. Então a gente procurou estar sempre junto para ajudar um ao outro. Mas no final melhorou bastante. Durante o campeonato melhorou bastante. Melhoraram um pouco do que era, também não foi aquela maravilha, mas mudou um pouco para melhor. Legal. Aqui, ó, deixa eu passar de novo aqui, o Wagner fez um comentário. Eu também joguei no Chipre, fala o nome aí, João, desse time aí. Etnico Ozaki, não, o time que o Picelli jogou muitos anos lá também. Diferente do que pensamos aqui no Brasil, lá é muito legal e o futebol é bastante desenvolvido. É que, infelizmente, os brasileiros acham que só aqui no Brasil é que se sabe jogar futebol bem. Com certeza, né, o João? Eu que faço esse trabalho aí há 13 anos, né, acompanhando jogadores brasileiros no exterior, eu sempre brinco, eu digo o seguinte, eu viajo sem sair do lugar, né? Então eu vou na Europa, vou na Ásia, vou na África, enfim, na Oceania. Então a gente sempre eu sempre procuro tratar com muito respeito todos os países e todos os jogadores. Na minha página não tem distinção, né? Onde aparece o jogador, o Neymar, por exemplo, ele vai estar do lado do jogador que joga na África. Não tem essa distinção. Então, o que o Wagner colocou é bem próprio. E você construiu a sua história no Doxa, né? Você conta um pouquinho desses 5 anos, foram 5 anos no Doxa, né? 5 anos. Das suas conquistas, dos títulos, das conquistas individuais. Com certeza você deve ser um dos jogadores que mais jogaram aí na história do clube. Conta aí um pouquinho pra gente. Eu acho que de estrangeiro eu sou o jogador que mais tem jogos no clube. Eu joguei quase 150 jogos, contando campeonato e Copa, na primeira divisão, pelo Doxa. Acho que o estrangeiro com o maior tempo no clube também, então foi uma história boa. Infelizmente, no final, tivemos um problema com o presidente em questão de... Tive algumas ofertas também para sair, para clube daqui mesmo de Chipre, de fora, e ele nunca me deixou sair. Aí vai ficando muito tempo, vai desgastando por isso, chega a oferta boa, ele não... Para você ter ideia, a última oferta que chegou foi da segunda divisão da Itália, e ele recusou. Ele falou sim, na hora que chegou toda a documentação para ele recusou a oferta. Então foi coisa que foi desgastando. Aí eu resolvi sair, fui para outras equipes aqui, fui campeão da segunda, subi 2 vezes aqui com 2 times diferentes, e agora estou no Alqui. Você teve algum título no Doxa? Ou... Não, no Doxa não. Individualmente teve assim alguma... Sempre tem, né? Melhor zagueiro do campeonato, essas coisas e tal. Teve algum desses também? Ou... Não, também aqui também não. Só 140 jogos, 150 jogos, só, mais nada. Nada além disso. Legal. Pô, nada além disso, tá doido, cara. Isso é coisa pra caramba. 100 e poucos jogos.
Eu vi essa semana agora um jogador brasileiro que joga no Japão, ele completou 100 jogos na J-League, né, na Liga do Japão. Inclusive está até lá no meu Instagram, no Instagram do blog do Roberto Silva, e ele foi homenageado antes do jogo, ganhou lá uma placa de 100 jogos na J-League e tal, e pô, isso é coisa pra caramba, né? Ainda mais hoje que o futebol, você vê o jogador passa por 3, 4 clubes Não numa é fácil. temporada, muda bastante. E você... Ultimamente, então, aqui eles falam jogador momentâneo, né? Vem Uhum. agora e não sabe quanto tempo dura. Pode durar uma temporada, no máximo 2, 3. E eu tive essa felicidade de ficar 5 anos, que não é fácil, por ser estrangeiro principalmente. Ser estrangeiro e jogar todos os jogos, todo ano jogando tudo, campeonato, Copa. Então, isso aí é gratificante. E você também não deve ter tido nenhuma lesão grave na sua carreira, né? Porque pela sequência de jogos. Infelizmente, eu tive só uma. Eu operei o cruzado. Eu também. Operei o ligamento cruzado, mas foi no fim de uma temporada, no começo da outra. Então, eu perdi poucos jogos. Então, mas essa foi a única, graças a Deus, foi a única lesão que eu tive na minha carreira. Aí você jogou aqui na minha colinha, mostra que você jogou no Olympiacos Nicosia e no Ares Limassol, é isso? E no Paralim. No Paralim nós fomos campeões da segunda. Depois do Dox eu fui pro Ares. Fui pro Ares em Limassol. Depois do Ares, em dezembro, eu fui pro Paralim. Fomos campeões na segunda divisão. Aí no ano seguinte eu fui para o Olympiacos. Subimos também em segundo lugar. O Pincelli foi campeão com o Akner. Subimos em segundo lugar. Jogou muito contra ele? Bastante. Até quando eu tava na primeira também no Dox, jogamos muito contra. Aquela cartinha dele é calibrada, né? É perigosa. Tem que tomar, tem que ter cuidado. Eu tenho um amigo que eu fiz uma live com ele também, ele jogou no Chipre, no Apoel Vander Vieira. Vander, conheço o Vander também. A gente jogou contra aqui, muito tempo contra aqui. Era chato de marcar também, viu? Rápido, veloz, a cartinha também. Canhotinha também calibrada. Teve uma época, não hoje, talvez nem tanto, eu acho que principalmente nessa temporada, por causa da pandemia, um pouco assim, os jogadores acabaram voltando e tal, mas teve uma época que tinha bastante, só o Apoel tinha 3, 4 brasileiros, né? Eu lembro que o Alão, o próprio Vander estava jogando lá. Agora tem um que é um zagueiro do Flamengo, o Rafael Santos, eu acho. Fez um gol, inclusive, ontem. Fez um gol ontem, isso. Tem o Rafael. Tá vindo bastante a brasileira aqui. O Ayrton, que era do Flamengo, assinou, tá numa equipe aqui também, da primeira divisão, tá aqui também. O volante? Isso. Tá aqui também. Ele tava no interior do Brasil, aí no Manaus, eu acho. Manaus, alguma coisa assim. Ele acertou aqui também, então tá vindo bastante brasileiro agora também. Pra cá, de novo. Eu tenho uma história até engraçada. A dona Maria Amélia, uma vez, a mãe do Eduardo, acho que ela devia acompanhar a nossa página e não via eu colocar gol do Eduardo lá e ela me deu uma bronca. Uma cornetada, porque eu não tinha colocado. Eu não tinha fonte, né, cara? Então, assim, porque é difícil, sabe, João? São muitos países e muitas ligas, né? Então, assim, às vezes tem algum país que você não tem a liga, você não tem a fonte daquela liga, e é até legal, porque se a pessoa te dá essa cobrada, eu peço, né? E, então você me passa a fonte aí, que eu acabei arrumando uma fonte que hoje eu consigo ver os gols dos brasileiros na série, na segunda, né? Na segunda liga do Chipre. Então aí a partir dali eu comecei a acompanhar, e o Eduardo estava fazendo realmente bastante gols, tendo muito destaque lá e tal. Acho que tem mais ou menos aí uns 7, 8 anos isso aí atrás. Isso é muito bom o trabalho que você faz, cara. Sai de parabéns, Roberto, que não é fácil. Obrigado. A gente tá aqui, tá muito tempo fora. Todo mundo, né? Todos os brasileiros, não só aqui em Chipre, com todos que você falam também. Tem muita gente que, quando fala que tá em Chipre ou tá em outro país, assim, que não é tão conhecido no meio do futebol, fala, você tá isolado, você tá sozinho, tá escondido. Ninguém te vê. Por isso que é complicado. Você tá dando uma atenção para todo mundo aí, muito boa. Também tô acompanhando você já faz um tempo aí. Tá de parabéns aí por tudo que você tá fazendo aí. Isso aí é bom para nós também. Não, com certeza. Aqui, ó, a dona Maria Amélia tá dizendo desculpa. Na verdade, isso é bom, né? A gente quer que realmente tenha essa cobrança, porque aí aparece até uma ajuda para você buscar essas fontes, né, em países porque é assim que o trabalho foi crescendo, né? No início, quando eu comecei, em 2007, eu não tinha tantas fontes assim. Eu não conseguia falar
tantos países, né? E eu passo que a gente vai ganhando know-how, a gente vai conseguindo essas fontes e vai começando a acompanhar mais de perto essas ligas. Às vezes é igual no Chipre, como eu disse, eu só tinha fonte para acompanhar a primeira liga. Então, na segunda, brasileiro, o próprio Eduardo estava na segunda nessa época fazendo gols e tal, e eu não estava acompanhando. Você não pode nem dizer que, não, você faz esse trabalho com excelência se você está deixando passar algum, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma peneira mais, vamos dizer assim, mais minuciosa, né? Consegue pegar um número maior, porque essas cobranças, entre aspas, né? Claro que eu estou brincando. São boas. Com certeza, engrandece o nosso trabalho, né? E outra, o Eduardo pode te falar também, é difícil até para nós aqui. Na segunda não era fácil, agora melhorou bastante. Tem uma empresa agora aqui que vai filmar os jogos, então. Mas antes também a gente não tinha, nem nós aqui, jogadores, tinha acesso a gol, a jogo, não tinha acesso a nada. Era muito difícil. Agora que melhorou, agora ficou mais fácil. Uhum. E aí você, né, passou Ares e tal, e o último clube, o Genis, é isso? Dignice. Dignice, ó. Dignice. Tá olha eu quebrando aqui. Não, é normal, Dignice. Dignice. Isso. Como é que foi essa passagem lá? Chegou a ser campeão ou não? Não, lá não. Lá a gente, o ano passado foi diferente da segunda divisão aqui. Eles fizeram dois grupos de 8. Aí o nosso grupo ficou no grupo de baixo, que é uma equipe pequena também, que tinha subido da terceira. Uhum. Aí a gente brigou até então, quando parou por causa do vírus. A gente estava no grupo que brigava para não cair para a terceira. Mas ficamos, a gente ficou, o Dignice ficou na segunda. E aí você acertou agora com Alki. Agora acertei com Alki, isso. Alki Orocli, eu dei uma estudada aí no Alki. Ele foi comprado, né? Ele tinha um outro nome, ele foi comprado, virou Alki, né? Não era esse o nome? Eu não lembro o nome que era antes, era Alki. Agora eu sei que agora virou Alki Orocli. Era Omônia. Eu não lembro também para te dizer. Enfim. O Eduardo, coloca aí, o Eduardo conhece melhor. E aí você acertou com eles agora nessa temporada, né? Isso, acertei agora nessa temporada. Eles têm o objetivo de subir a primeira divisão. Não é fácil, porque o campeonato esse ano também vai ser muito disputado na segunda. São 18 equipes, são muitos jogos. Começa quando, João? Dia 12. 12 de setembro. 12 de setembro agora. Começa dia 12, são muitos jogos, tem a parada para... Mudou alguma coisa no formato no regulamento e tal, porque vai ficar mais curto ou não? Não, agora voltou ao normal. Um grupo só um grupo de 18, ida e volta, 34 jogos, e vai ser o simples, aí vamos dizer assim. Uhum. Não tem grupo depois para subir, não. Agora vai ser direto, os 2 primeiros sobem e 6 descem para a terceira esse ano. Caramba, então é mais complicado, né? Vai ser complicado, o campeonato vai ser bem disputado esse ano. E como é que tá o time? Como é que tá a preparação? Tá empolgado? A gente começou a preparação 25 de julho, já tem praticamente 2 meses de preparação, 1 mês de preparação. Uhum. Nosso time tá bem, cara, montamos um time forte, um time experiente para a segunda divisão. Tem muitos estrangeiros aí junto com você? Na segunda só podem 6 estrangeiros, né? Nós temos o limite, né, de 6, mas só podem 6. Uhum. Você joga como estrangeiro? Eu jogo como estrangeiro, Mesmo depois de 8 anos no Chipre, né? Eles mudaram isso antes, até o ano passado. Se eu tivesse a nacionalidade, que como eu já tenho o direito de pegar, eu jogaria como cipriota, mas agora tem que fazer um jogo na seleção principal. Então ficou mais difícil para poder jogar como cipriota. Tem que ter jogado na seleção principal do Chipre? Mudou agora isso. Mudou esse ano. E tem alguma possibilidade do João? Difícil. Agora é difícil. Por que é difícil? Por causa da idade? Por causa da idade, eles mudaram o treinador, agora assinaram com um treinador belga para a seleção principal aqui. Então... Mas você chegou a alimentar essa esperança assim, com o passar dos anos, você já está 8 anos aí, né? Mas vamos dizer assim, no DOC, sei lá, com 5 anos, até uns 4 anos atrás, por exemplo, você, caramba, eu acho que pode ser, ou nunca pensou nisso, em jogar pela seleção? Eu nunca pensei pelo fato que o mínimo eram 7 anos, então era até o ano passado, no caso.
Depois só de 7 anos. Aí pela idade já ficaria mais difícil. E não era só ser convocado, que nem tem que jogar pelo menos 1 minuto, um jogo oficial pela seleção. Para valer. Então ficou bem difícil. Aí então eu jogo como estrangeiro. E o meu time agora tem os 6 estrangeiros. As 6 vagas já estão ocupadas, então a gente tá com um time forte que vai brigar para subir. Aqui, ó, deixa eu só vender meu peixe rapidinho aqui. Claro, sem problema. Dona Maria Amélia tá dando parabéns pelo trabalho. Obrigado, Dona Maria Amélia. Está sempre acompanhando o nosso trabalho. O Flamarion também está dizendo que é super bacana o trabalho, dando parabéns. E ele também disse o seguinte: aqui na Geórgia, na segunda divisão, na segunda liga, né? É a velha liga, se eu não me engano, o artilheiro é brasileiro, Jefinho, que já jogou no Chipre também. É o Jefferson Geraldo de Almeida. Ele, inclusive, jogou no Rio de Janeiro, jogou em alguns times aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que jogou no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Jefinho, esse nome não é estranho. Eu já ouvi esse nome. E deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse período aí da pandemia, né? Como é que você ficou esse tempo todo da pandemia no Chipre? Você tem muito tempo que você não vem ao Brasil? Esse ano eu não fui. Eu não fui esse ano, por causa da pandemia também, que a gente teve um período que não pôde sair de casa, né? Como no Brasil também teve isso. E aqui tinha multa de 300 euros se pegasse na rua. Pra gente ir no mercado, chegou uma época que tinha que mandar mensagem pro governo: eu quero ir ao mercado. Aí o governo respondia sim ou não. Sério, eu queria que fosse assim no Brasil também. Aqui era complicado. Aqui tinha que mandar mensagem e esperar responderem. Se falasse não, e era uma vez por dia. Se eu fosse de manhã, autorizasse ir de manhã, e à tarde precisava de alguma coisa, tinha que ir outra pessoa por mim. Eu não poderia ir de novo. Que eles iam mandar mensagem recusando a minha saída de casa, e se a polícia me parasse, eram 300 euros de multa sem conversa, sem choro. Não tinha conversa com eles. Foi até numa dessas fases que estava rígido, vamos dizer assim, que 4, 5 dias chegou a ter nenhum caso no país aqui. Sei. Agora tá bem baixo, porque voltou a abrir o aeroporto, então pro pessoal vir, como é um país turístico, voltou a abrir, tá tendo 10, 12, mas tá bem baixo. É perigoso do mesmo jeito, porque tendo 10 ou tendo 1, o vírus tá aqui, então é perigoso do mesmo jeito. Você mora na capital, João? Nicósia, eu moro na capital, eu moro na capital. E fica distante do clube que você já está jogando? Aqui tudo é perto. Aqui, para eles, esse foi o outro, não problema. Quando eu cheguei aqui também, todo mundo, a gente vai jogar em uma cidade aqui em Pafos. Vai ter que ir para hotel, porque aqui nunca concentra, né? A gente fica em casa e se apresenta só para almoçar junto e fica pro jogo. Na primeira também? Ou é só na segunda? Primeira também. Na primeira também. Ele falou, a gente se apresenta, vamos jogar em Pafos, vai ter que ir para hotel. Falei, hotel? Mas quanto tempo que é a cidade daqui? A cidade daqui é 1h20, 1h30 daqui, e eles têm que concentrar porque é muito longe para eles. Caramba, imagina jogar na Rússia, né? Atravessa o país pro Brasil. Aí em São Paulo, no Paulista, a gente ia jogar, quando estava no Ituano, no Guarani, ia jogar em Rio Preto, era 9 horas de ônibus. E era tudo normal. Coisa de doido, né? Aqui o clube que a gente treina em um lugar e vai jogar em outro. Onde a gente treina é 25 minutos da minha casa, e onde a gente vai jogar é 35, 40. Então é perto, não é nada longe. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que também está deixando o likezinho aqui. O Alex Amaral, que é meu amigo de longa data, também foi jogador profissional. Hoje está fazendo um trabalho com a garotada aí, está começando a desenvolver o trabalho com a garotada. O Wesley Gomes, que tem também um trabalho bem bacana aí na internet. E o Renan Oliveira, que é jogador de futebol lá na Ucrânia, do Lviv, também está curtindo aí a nossa live. Só para atualizar aqui, e o pessoal que está acompanhando, João, o Chipre tem 1.189.000, quase 2 milhões, né, de pessoas, de habitantes, e teve 1.395 casos notificados de Covid-19, com 21 mortes. Quer dizer, é bem pouco. Proporcional ao país, pode-se dizer que é autoproporcional, mas é bem pouco. Eles pegaram pesado aqui com
com isso, em relação É. a ficar em casa, o lockdown, eles pegaram pesado com isso. Aqui no Brasil a coisa, enfim, degringolou para um lado meio complicado. Aqui teve uma mensagem aqui deixa eu ver se eu acho aqui. Foi do pai do Eduardo, que ele botou aqui o seguinte: a esposa do João é cipriota. A esposa é cipriota, né? Legal, cipriota, cara. Cipriota. 8 anos no país já é tua pátria também, né? Também, né? E aí o idioma é tranquilo? Eu me viro no inglês, né? O grego é muito difícil. Muito difícil. Fala grego, né? Não falo. Eu já entendo bem, só que não falo, não. Eu falo o básico do básico, coisas do futebol que escuta todo dia eles falando entre eles, então você consegue pegar. Mas se eu sentar com alguém para conversar, é muito difícil. É difícil, mas é aquilo. Se eu forçar um pouquinho, dá para entender, porque eu já estou aqui há muito tempo, então você já escuta muitas vezes as mesmas coisas, mas eu priorizei o inglês. Legal. Bom, nós estamos aí caminhando para o final dessa live, 1h40, né, de live, e foi um bate-papo sendo, né, ainda, um bate-papo muito legal. Eu queria, assim, né, deixar aqui as últimas perguntas e daqui a pouco as nossas considerações finais para a gente encerrar, que tu vai descansar aí também, né, que jogou hoje. Jogou o tempo todo hoje? Joguei 70 minutos. Saiu? Saí 70 minutos, que agora tá rodando o time, né? E aí joguei 70 minutos. Empatamos 0-0 o jogo. E o adversário é da segunda também? É da segunda também. Agora, como começou a primeira divisão, então só a gente faz jogos entre nós mesmos. Vai ter um jogo, acho que contra o time da primeira, porque vai ter a parada para a Copa. Para a Copa não, desculpa, vai ter a parada para a seleção, né? E aí eles vão fazer um amistoso com o time da primeira, o último antes de começar a segunda. Eu queria saber de você, João, quais são as suas expectativas assim, a curto prazo, a curto e médio prazo, né? Não a longo prazo, que é óbvio que a longo prazo você vai dizer que vai encerrar a carreira, é óbvio, vai chegar um momento que você vai encerrar a carreira. Mas eu queria saber como é que estão as suas expectativas, como é que você se sente, né, fisiologicamente falando, com 35 anos, né? Porque com 35 anos no Brasil, infelizmente, muita gente fala que é jogador. Já acabou. E, como eu disse, Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz e Rafinha provaram ao contrário, né? Nenê. Então, assim, como é que está a cabeça? Né? Como é que você está pensando aí nesses anos aí, curto e médio prazo aí na sua carreira? Primeiramente, eu vou tentar jogar até quando meu corpo aguentar. Me sinto bem fisicamente, estou bem, não tenho dores, não tenho nada, então, principalmente o joelho, né, que já tem uma cirurgia e com o passar dos anos a tendência é piorar, mas graças a Deus está tudo bem. Eu sei bem que é isso. Então, esse é o problema, mas graças a Deus estou tudo bem, não sinto dor, não tenho nada, então até quando eu estiver bem, me sentindo bem, também a gente tem que ter noção da hora de parar também, né? Ninguém quer parar, é difícil, não é fácil, mas na hora que eu ver que eu tô mais atrapalhando do que ajudando, por enquanto eu consigo ajudar. Então, vou continuar, não sei se mais 1, 2 anos. Estou me preparando, estou fazendo o curso aqui de treinador da UEFA também. Estou fazendo agora, essa semana tem a última etapa aí, na segunda-feira começa. Então, já estou me preparando também, que é o que eu quero fazer também quando eu parar, ajudar aqui também nas academias aqui, na base, ou se auxiliar num primeiro time, alguma coisa assim. E estou estudando para isso, vamos ver o que vai virar para frente, mas eu já estou fazendo a UEFA B aí, né, que é a licença da UEFA, para ser treinador também. Então, já está pensando aí num futuro breve, né? Quem sabe, dar continuidade na carreira dentro dos campos, só que fora das 4 linhas, né? Do lado de fora agora. Assim, tem uma pergunta aqui de um amigo, acho que foi do Erismar, que perguntou se você aceitaria voltar para o Guarani. Então teria que ser agora, né? Porque... o ano que vem no máximo, aí acho que é a última oportunidade, no caso, vamos se dizer assim.
Depois vai ficando mais difícil, então é bem-vinda. Uma oferta do Guarani é sempre bem-vinda. Legal. Cara, eu quero te agradecer demais aí por você, mais uma vez, ter aceitado o nosso convite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu percebo também que você não é muito assíduo assim, nas redes sociais, nas mídias sociais. Você não tem nem Instagram, né? Não tem. Você tem sorte. Eu falar pra você que, ó, eu lembro de uma entrevista só que eu fiz. Eu não sou muito de falar, Caramba. Não gosto muito, sou reservado. Poxa, que privilégio. Então, eu não sei por que também meu irmão fica bravo comigo, reclama comigo sempre. Já tive vários convites de programa de TV quando estava no Brasil, mas nunca quis, sempre inventava desculpa, para falar a verdade. Eu vou sempre falar, não, eu tenho que ir ali, tenho que ir, pô, cheguei de férias agora, pô, tô cansado, tô isso, tô aquilo. Mas pelo seu trabalho, pelo que você vem fazendo, ajudando todo mundo aí, principalmente a gente fora aqui, pô, sabe que pode contar comigo quando precisar, quando quiser aí, só me chamar que tamo aí, tamo junto. Pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo aí por você ter aceitado. Eu disse aqui para um convidado, um amigo que eu convidei para participar da live, que eu tô fazendo esse bate-bola mais com os amigos, né? Porque eu fiz alguns convites, teve pessoas que educadamente, jogadores que educadamente disseram que não tinham interesse em participar, por alguns motivos, enfim, não ter seu direito. Mas teve alguns outros jogadores que nem me responderam, enfim. A gente tem que dar moral para quem dá moral, né? Eu percebo que você sempre acompanha lá o nosso trabalho, deixa teu like lá, teu curtir, então a gente vê quem está acompanhando o nosso trabalho. E, cara, assim, ó, te desejo um maior sucesso, vou estar sempre acompanhando aí a tua trajetória, né? Embora você não atualize muito lá o teu Facebook, mas a gente catuca e acaba achando aí, né? Por onde o jogador está. E assim, quero deixar aqui o áudio e o vídeo para as suas considerações finais. Se de repente eu não abordei algum assunto que você gostaria de tocar aí, enfim, fica à vontade aí, cara, para suas considerações finais aí. Não, foi tudo bem. Pô, perguntas interessantes, perguntas que nem eu imaginava que poderia ter sido feito e foram feitas, foi tudo bem. Te agradeço pelo convite, novamente. Não é fácil a gente estar aqui e todo mundo achar que a gente está sumido, que a gente não joga mais futebol, que a gente está aqui passeando. Todo mundo acha que a gente está aqui passeando. Então você vem dar essa chance para a gente conversar, poder falar como que é o futebol aqui também, como que é tudo por aqui. Então, te agradeço aí por tudo, sabe que pode contar comigo aí também, se precisar, outras vezes, aí, quando quiser, é só me chamar, que eu vou estar sempre pronto a atender você aí. Beleza, cara, só não desliga não, que eu vou me despedir do pessoal aqui, eu já falo com você aí. Não, bom? Tranquilo. Agradecer bem aí, agradecendo a todos aí. Repete aí que dá uma picotada. Tá, agradecer a todo mundo que participou aí, que fez pergunta e que ajudou na entrevista aí também. Valeu, João. Valeu, um grande abraço. Esse aí foi o nosso convidado de hoje, da nossa live, o João Leonardo, ele que é jogador brasileiro que atua no Chipre, né? São só 8 anos lá no Chipre, quase uma vida, né? Ele atualmente está no Alki Oroklini, lá da segunda liga cipriota. Bom, estamos encerrando então a nossa live de hoje, lembrando a todos vocês que essa live vai lá para o nosso canal no YouTube, né? Então aqui, ó, o canal do YouTube é o blog do Roberto Silva, então você entra lá, se inscreve lá no nosso canal, ativa as notificações, né? Deixa lá o seu curtir nessa nossa entrevista aqui com o João Leonardo, né? E também temos aqui o nosso Instagram, que é @blog do Roberto Silva. Então, quero desejar a todo mundo, a todos os amigos que acompanharam aí esse nosso bate-papo com o João Leonardo, quero desejar a todos aí uma boa tarde, né, no Brasil, boa noite, o pessoal que está no Chipre também, enfim, um bom restante de sábado e um bom final de semana a todos e que todos aí possam estar em paz. A pandemia ainda não acabou, né? Não passou, mas vai passar. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.